Números 19, 10. E o que ajuntar o pó da vaca vai esfregar os trajes dele, e vai ficar sujo até o anoitecer. E isso vai ser para os descendentes do persistiu com o grande pastor, e para o imigrante que imigra ao meio deles, por regra de épocas. Agora eu vou falar um pouco de anoitecer, porque teve toda aquela questão de o Cristo, quando ele morreu, a noite virou, o dia virou noite, teve escuridão que foi sentida. Na representação do mundo físico, de como funciona o mundo dos céus, o mundo espiritual, o Cristo, ele funciona como o sol. Isso é muito provavelmente o motivo do qual as pessoas tratavam o sol como Deus, porque muito provavelmente alguém explicou para eles essa ligação entre salvação e, e o sol, né? É como se fosse uma representação de como funciona o mundo físico do mundo espiritual. Então, o que acontece? O sol, ele ilumina a Terra. E quando à noite, a Terra é iluminada através da Lua. No encaixe, seria que a Lua seria as pessoas que transmitem a informação do Sol, que é o que vem à luz. Então, o que acontece quando o Cristo morre e o dia vira noite? Significa que entramos no anoitecer, do qual a mensagem seria retransmitida através de pessoas que têm ligação direta ao verdadeiro sol, que é Jesus, salvação. Então, quando, quando acontece do Cristo morrer e o dia virar noite, não é por acaso. E logo em seguida, o guarda falou, de fato, esse era o Filho de Deus, o Filho do Salvador, porque eles já entendiam toda essa ligação entre salvação, né, Deus e o Sol, e toda essa questão de Deus Sol. Não que o Sol é Deus, mas é uma representação, como se fosse uma parábola física de como funciona o mundo espiritual, né? Então, o anoitecer, ele tem esses encaixes, e nós vemos aqui, né, por exemplo, todos esses rituais, tudo acontece até o anoitecer, né? E tem inclusive uma palavrinha no proto-sináico, naqueles símbolos, do qual é um O e um horizonte no fim, né? Que eu vou mostrar uma hora dessa. Mas é mais ou menos isso, sabe? Eu poderia ser mais claro, mas de vez em quando eu vou explicando e a coisa vai ficando mais clara. E isso vai ser para os descendentes do persistiu com o grande pastor, e para o imigrante que imigra ao meio deles, por regra de épocas. 11. O que tocar no que teve fim, de qualquer ser do solo, vai ficar sujo 7 dias. Lembrando que solo seria no sentido de Adão, porque eu falo que Adão significa solo. E então aqui seria no sentido de a humanidade, mas é aquela mesma coisa. A proximidade que a palavra solo tem diante da palavra sol, que por exemplo, o Cristo é considerado o último Adão, né, o último do solo, então tem toda essa ligação com a palavra sol, e é por isso que eu acho que é um encaixe melhor do que barro, até porque tem lugares que essa palavra solo é usada que não é usada para barro, tá? Você planta as coisas no solo, não no barro, tá? Pode ser que está úmido, sim, mas o solo ele transmite esse sentido de um lugar a ser plantado. E barro, plantar as coisas, faz para pensar que é lama, coisa assim. Então, eu acho mais fiel no português é chamar de solo, diante de outros contextos também que essa palavra é usada. E 7, juramento dias. Lembrando que eu coloco a tradução da raiz do número, porque os números, eles têm uma palavra do qual eles também significam, né? Não é uma questão de numerologia bíblica, de misticismo, é simplesmente a raiz da palavra, não é misticismo, é literatura. 12. Ele vai remover o erro dele com ela no terceiro dia, e no sétimo dia ele vai ficar limpo. Mas se ele não remover o erro no terceiro dia, no sétimo dia ele não vai ficar limpo.
É aqui, ó, no 7º dia, no dia do juramento. Qual seria o grande juramento? O grande juramento é a estaca em formato de cruz, feito de madeira, né, que algumas vertentes chamam de cruz, eu chamo de madeira, e os testemunhos de Jeová, por exemplo, chamam de estaca. 13. Todo que tocar no que teve fim, no ser do solo que tiver fim, e não remover o erro, ele rompe a moradia de salvação. E aquele ser vai ser decepado do persistiu com o grande pastor, porque a água da remoção não foi arremessada sobre ele. Sujo ele vai ficar. A sujeira dele ainda está nele. 14. Esta é a direção. Quando um do solo tiver fim em uma tenda, todo que entrar na tenda e todo o que estiver na tenda vai ficar sujo 7 dias. E todo objeto aberto, sobre o qual não houver cobertura amarrada sobre ele, fica sujo. E todo o que tocar sobre a face do campo, no rompido por lâmina, ou no que teve fim, ou em osso do solo, ou em cova, vai ficar sujo 7 dias. E para o sujo, eles vão pegar do pó da queima do erro, e ele vai pôr sobre aquilo água vivente em um objeto. Agora aqui também é outra palavrinha interessante, porque água vivente nós usaríamos no português como água corrente, né? É um lugar que tem água corrente. Só que vamos lembrar que no Novo Testamento o Cristo usa a expressão, né, que rios de água viva vão passar pela pessoa, né, para quem buscar ele, para quem confiar nele, para quem buscar satisfazer a sede através dele. Então, quando a gente usa água corrente aqui, a gente perde essa ligação. E eu acho mais interessante manter a ligação das coisas que o Cristo falou com o Antigo Testamento do que facilitar o texto de uma forma a perder essa conexão. Então, água vivente, nós perdemos menos do que se nós perdemos completamente a conexão que Cristo faz, tá? Lembrando que as pessoas, essa palavra aqui, que eu traduzo como objeto, tem traduções que traduzem como vaso. E as pessoas, a humanidade, são vasos da água vivente do Salvador. Mais adiante, nós vamos ver, que, se não me engano, em Salmos, que é o Salvador Deus indignado, que as pessoas tentam encher o vaso delas com água que não satisfaz sede. Então, quando mantém-se todo o vocabulário de forma fiel e concisa e constante, né, nós podemos fazer essas ligações. Então, quando chegar em Salmos, isso aqui, você vai, poxa, é verdade, aquilo, ele estava se referindo a isso. Quando chega lá em Cristo, água vivente na pessoa. 18. E um homem limpo vai pegar pincel e sopo e vai fazer imersão na água. Tá. Isopo, nas traduções tradicionais, vai estar apenas isopo aqui. Só que a raiz dessa palavra é mais ou menos transpor. Então, quando nós usamos apenas isopo, perde-se o que para aquele motivo pelo qual o isopo é usado. No idioma original, não perde isso, porque a raiz dessa palavra é no sentido de transpor. Então, eu não chamo isopo de apenas isopo, eu chamo isopo de apenas de pincel isopo, porque o objetivo do isopo e a literalidade dele é transpor, é pincel. E vai fazer imersão na água. Lembrando que esse fazer imersão é a mesma coisa que batizar. A palavra batizar, ela não foi traduzida. É simplesmente fazer imersão, ou submerger na água, né? Então, ao meu ver, inclusive, o batismo verdadeiro é a imersão que você faz na inspiração pura, né? Que é buscando o conteúdo e a coisa toda. Então, assim, simplesmente o banho que eles falam, que depois que você toma, você está salvo e agora não precisa de mais nada, né? Tem muitas vertentes que falam que a partir do momento que você dá aquele banhinho ali deles, tá tudo resolvido. E, biblicamente, não é assim.
e vai fazer imersão na água, e vai respingar sobre a tenda, e sobre todos os objetos, e sobre os seres que estiverem lá, e sobre aquele que tocou no osso, ou no rompido, ou no que teve fim, ou na cova. 19. E o limpo vai respingar sobre o sujo no terceiro dia, e no sétimo dia, e vai remover o erro dele no sétimo dia, e ele vai esfregar os trajes dele, e vai banhar na água, e vai ficar limpo no anoitecer. Lembrando que o anoitecer é a consumação da estaca em formato de cruz feita de madeira. Então, é necessário, para que isso tudo ocorra, você realizar o reconhecimento da cruz em estaca de madeira no seu coração. 20. Mas o homem que ficar sujo e não remover o erro, então aquele ser vai ser decepado do meio da convocação, porque o lugar puro de salvação ele sujou. A água da remoção não foi arremessada sobre ele. Ele fica sujo. Agora aqui, lembrar que eu traduzo a palavra pecado como erro, porque ao meu ver é errado chamar pecado de pecado. Porque você acaba transparecendo que algo é errado tecnicamente, porque pecado virou isso, né? A palavra pecado, culturalmente, ela virou algo que é tecnicamente errado. Mas é a mesma palavra que é usada para erro no bom livro, e errar. Então você retira o erro, você remove o erro. E convocação é a tradução da palavra igreja. É. No grego é eclésia e a tradução é convocação. Não é um prédio para Deus. A Bíblia usa isso como a palavra convocação e não como o conceito de um prédio para Deus. Biblicamente, o prédio para Deus é a pessoa. É a pessoa que torna o ambiente dela agradável para que salvação visite o coração dela, e não conforme é ensinado em nossa cultura, do qual você tem que manter, do qual Deus mora num prédio físico, feito de tijolos, né? Até porque mais adiante na palavra nós vemos que ele fala isso: eu não vivo em prédio de tijolos. Porque o lugar puro de salvação ele sujou. A água da remoção não foi arremessada sobre ele. Ele fica sujo. 21. E isso vai ser para eles por regra de épocas. E o que respingar a água da remoção vai esfregar os trajes dele. E o que tocar na água da remoção vai ficar sujo até o anoitecer. E tudo que o sujo tocar vai ficar sujo. E o ser que tocar naquilo vai ficar sujo até o anoitecer.